Boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez no ar do EMS em Pauta, aí o nosso programa semanal. A gente sempre pede para os companheiros que estiverem assistindo para curtir e compartilhar o vídeo para que a gente alcance uma audiência maior. Bom, nós vamos aqui fazer um histórico das ações que nós temos tomado. É importante dizer que o sindicato tem tido uma atividade bastante intensa, né? Acho que há muito tempo não se via o sindicato com essa mobilização, né? Essa mobilização da categoria, né? Com essa intensidade. Obviamente que ainda temos os resultados são iniciais, que é normal, porque há uma paralisia muito grande, né, não apenas da nossa categoria, mas dos movimentos, né, dos trabalhadores em geral, que vem aos poucos mudando de situação para um movimento um pouco mais intenso. Isso porque há um ataque muito grande aos direitos, né, aos direitos dos trabalhadores, à questão salarial, né, ao salário, a um arroxo do salário, cada vez mais, e essa situação tende a polarizar aí a questão, a luta de classes entre os trabalhadores, né, e aqueles que pagam o serviço, né, os patrões. Então, nós estivemos com outros sindicatos nessa semana, né? Na verdade, ontem estivemos em Campo Grande. Nós vamos falar disso, né? Mas primeiro, retomando aí que o histórico que nós tivemos uma assembleia, onde nós levamos a situação do estado de greve para a assembleia, para discutir com a categoria, e a categoria aí votou pelo estado de greve. Na verdade, é uma situação avançada aí, né, da crise salarial, né, das perdas aí salariais, também de direito, principalmente dos aposentados, que nós temos insistido, né, que leva a categoria a essa situação. E também uma falta de horizonte, né? Não há outra alternativa, né? Senão a alternativa de organizar a categoria e da categoria aí se impor, né? Enquanto trabalhadores aí. Então, esse é um ponto importante da gente reforçar. Não há o que fazer, né? Esse é o ponto fundamental. E quando a gente diz isso, a gente diz também olhando aí para os últimos anos, né? Então, a gente está entre duas opções. Ou não se faz nada, continua como vem vindo, né? Com perda do valor aí do salário, com perda de direitos, da aposentadoria, reforma administrativa, reforma da Previdência, ou nós apenas aceitamos tudo isso, né? Ou nós tomamos uma ação. Então, o que nós temos que ter claro é que nós estamos diante dessas duas possibilidades. Ou levar as coisas em banho-maria e deixar esse processo, que vai cada vez mais aí massacrar, né, os trabalhadores, né? Ou nós assistimos isso, né? E não só os trabalhadores, como a própria instituição, nós vemos a situação
da universidade, né, até um número baixo de estudantes, né? Isso também, a gente discutiu na última assembleia, isso também faz parte não são duas coisas separadas. A crise que se encontra na universidade é a mesma crise por que passa os trabalhadores. Estão intimamente ligados. Ou nós passamos aí assistindo tudo isso, ou nós tomamos alguma ação, né? E esse sindicato, essa gestão do sindicato, entrou para tomar ação, não ficar parado assistindo, né? Para tomar uma ação. E a ação foi essa, levamos para a Assembleia e tiramos o estado de greve. Bom, nesse meio também nós continuamos as visitas às unidades. Nós estivemos em Cacilândia e Paranaíba no início dessa semana, né? Nós estivemos segunda-feira em Cacilândia e terça-feira em Paranaíba. E no retorno de Paranaíba, ontem, nós paramos em Campo Grande e foi uma iniciativa da ADUEMES, né, de chamar aí o Fórum dos Servidores, chamar a FETEMES, chamar outros sindicatos e organizar uma reunião para que se analise a situação, para que se tomem decisões unificadas, se crie um movimento unificado no Estado, né? E a nossa iniciativa foi muito acertada, né? Houve uma resposta imediata de interesse, né? Nós, de um dia para o outro, fizemos esse chamado e nós conseguimos reunir ali cerca de 5, 6 sindicatos e nosso plano é expandir para uma próxima reunião, expandir essa discussão. Então, isso também está dentro daquilo que eu estava dizendo no começo, né? De que que por algum tempo houve uma paralisia aí dos movimentos, dos trabalhadores, e que com o agravamento dessa crise, né, a tendência é se radicalizar esses movimentos, né? E é isso que nós estamos vendo nesse momento. Então, uma mobilização aí, as direções pressionadas pelas bases, né, começam a se movimentar. Então, foi muito oportuna a reunião que nós tivemos ontem em Campo Grande. Inclusive, os companheiros do Detran estavam na reunião, né, e muitos das diferentes entidades viram com bons olhos o protagonismo da ADUEMES, né, no processo do estado de greve, de chamar a reunião, né, e aí os companheiros do Detran também acabaram ontem, depois dessa reunião, fazendo assembleia e também declarado estado de greve, seguindo aí a posição da ADUEMES. Bom, diante de tudo isso também foi decidido na reunião que aconteceu na FETEMES, né, com essas entidades, de irmos, né, para a Assembleia, onde seria votado o 3,81. Veja só, se não houvesse essa reunião, se não houvesse essa votação do estado de greve, nada disso teria acontecido. Iria passar tudo como se estivesse tudo normal, como os outros anos, né, que tudo passa, nada acontece e vai continuando. Então, esse protagonismo, essa iniciativa é muito importante, porque os movimentos agora começam a interagir, né? E aí estivemos hoje na Assembleia, uma decisão tomada nessa reunião que aconteceu ontem, para protestar contra a votação, né, pelo RGA 3,81. Então, se a produção puder colocar aí, nós temos um vídeo
que foi produzido dessa nossa participação hoje na Assembleia. Se a produção puder colocar o vídeo. Estarei encaminhando a reivindicação. Em especial, cumprimentar o professor Volmir, da UEMS, em nome dele, todo o corpo docente aqui representado, e que somos solidários o pleito de vossas senhorias, e estarei encaminhando a reivindicação que logo mais estará no nosso celular para a avaliação do governo. O meu desejo é que a gente consiga o êxito esperado. Nós tivemos aí, desde o ano passado, um período de suspensão em função do Estado ter atingido o limite prudencial. Na última conversa que eu tive com o secretário, eu disse: secretário, eu tenho conversado com as categorias. Quando a gente não consegue, né, ou o Estado está no limite, não consegue fazer com que seja concedido o benefício que ele quer hoje, concede então o direito consignado em lei para que a gente avance, para que as categorias ganhem o benefício. Esse é um ponto importante. Eu acho que essa discussão, esse avanço tem que existir, tem que estar aberto, nós temos que dialogar, porque, claro, todo mundo entende quando a situação está crítica, quando a situação do Estado está difícil, mas o diálogo é a melhor alternativa que eu vejo para que a gente possa estabelecer consensos mínimos e avançar nessa relação entre o Estado e seus servidores. Afinal de contas, o Estado existe e o Estado presta serviço através dos seus servidores ao cidadão sul-mato-grossense. Em especial, cumprimentar o professor Volmir, da UEMS, em nome dele, todo o corpo docente aqui representado, e que somos solidários o pleito de vossas senhorias, e estarei encaminhando a reivindicação que logo mais estará no nosso celular. Da mídia, comunicando que os professores, o sindicato, a associação dos servidores da Universidade Estadual tinham em Assembleia Democrática declarado estado de greve. Hoje eu encaminhei à mesa diretora manifestação também dos servidores do Detran, inclusive denunciando corrupção no Detran, mas fundamentalmente também tirando o estado de greve. Ontem a FETEMES fez uma reunião com várias entidades, senhor presidente, do Fórum dos Servidores, começando a se movimentar. Digo isso, senhor presidente, se pronuncia um clima de uma grande greve dos servidores do Estado do Mato Grosso do Sul contra o governo PMDB, PSDB e a sopa de letra. Porque uma sopa é republicano, é PP, é União Brasil, é não sei o quê. Uma grande movimentação dos servidores públicos do Estado. Portanto, eu estou tomando duas iniciativas. Consultei meu líder, deputado Pedro Kemp. Nós vamos preparar uma moção de apoio à mobilização e à luta dos servidores contra o vergonhoso reajuste, o tabefe na cara, de 3,8 dado pelo governo Riedel. Segundo lugar, senhor presidente, terça-feira, já estou comunicando a Vossa Excelência. Quando eu fui deputado em 1992, uma vez entrei com um carrinho de supermercado. Terça-feira, vou entrar com uma cesta de supermercado. Eu mandei fazer um levantamento. 60% dos servidores do Estado ganham menos de 5 mil. 5 mil, 3% significa R$150. Eu mandei comprar R$150 de uma cesta, que dá metade de uma cesta básica. De arroz, feijão, óleo, 1 quilo de costela, isso para o mês inteiro. R$150. Sal, açúcar, não sei o quê, e vou trazer aqui. E vou distribuir para a bancada do governista, para ver se sobrevive com R$150 de reajuste, para poder comer e fazer alimentar a família dele. De qualquer forma, eu quero falar para dizer a Vossa Excelência e a bancada em particular do governo, que o governo Riedel faz com essa
essa definição de 3,8, não sei o que, de reajuste salarial, é um tiro no pé. E já logo cedo fiz questão de registrar, semana passada, aliás, no início dessa semana, os funcionários da Universidade Estadual declararam estado de greve. Ontem, os funcionários do Detran declararam estado de greve e denunciaram corrupção no Detran. A FETEM está chamando o Fórum dos Servidores para discutir a situação. O que o governo Riedel está fazendo, quando digo tiro no pé, é empurrar o conjunto dos servidores desse Estado que não admitem tamanha afronta para a greve. Para a greve. Esta casa tem que estar consciente do que está fazendo. Sequer teve a preocupação, o governo do Riedel, de chamar o Fórum dos Servidores e discutir com transparência a situação falimentar que o Estado vive. Portanto, o Estado está falido, o Estado está levantando dinheiro, tudo que é fundo que tem por aí para tentar honrar seus compromissos. Portanto, senhor presidente, não tem outra alternativa. É votar contra, como está votando a bancada do PT, mais o João Henrique, e dizer a Vossa Excelência que terça-feira a bancada do PT, já consultei o Pedro Kemp, o deputado Pedro Kemp e nossa líder Gleice Jane, terça-feira vamos apresentar uma moção de apoio irrestrito e declarado a qualquer manifestação de atitude que venha tomar o conjunto dos servidores do Estado contra a afronta que faz o governo PSDB, MDB e a sopinha de letra. Pronto. Eu não posso concordar com a proposta do governo que concede tão somente o ridículo índice de 3,81% de reajuste salarial, que não cobre nem a inflação do período, que foi de 4,17%. E eu quero dizer que, infelizmente, o projeto de reajuste salarial dos servidores é uma prerrogativa do governo. Nós aqui, deputados, não podemos dar reajuste salarial. Se fosse assim, eu apresentaria uma emenda de 50% de aumento salarial para os servidores, né? Mas a gente não tem essa prerrogativa de conceder reajuste salarial. Então, senhor presidente, hoje, no mérito nessa segunda votação, quero registrar que sou contra, meu voto não, a essa política de arroxo salarial do governo Eduardo Riedel. O Poder Executivo, quando tem a iniciativa de determinado tema por constitucionalidade, a iniciativa é dele, mas o debate e o texto final é nosso. A emenda que foi proposta, ela tinha inclusive o estudo de impacto financeiro do próprio governo. O que a gente vê é que, na verdade, o governo tem tergiversado com o seu impacto financeiro. E, senhor presidente, nós estamos discutindo aqui uma proposta de RGA, e o que acontece é que o governo sempre mandou de categorias diversas, de cargos comissionados, de outros poderes, aí sim, com 190%, 140% de aumento, 40%. Eu gostaria de ter a oportunidade de debater e votar em conjunto, porque aí o que a gente pudesse definir para uma categoria, a gente ia definir para todas. Aí veríamos se nós, para os outros poderes, para os outros cargos, daríamos sequer a recomposição do período inflacionário. Por isso, nós estamos votando contra, por não aceitar que seja tirado o salário do servidor, porque não dá a inflação, é dar a menos, a menor, a quem, irrisoriamente. Voto contra, senhor presidente. Declaração de voto, senhor presidente. Então está aí há vários aspectos importantes das falas. A fala do último deputado expressa uma questão importante. Ele coloca em dúvida o índice de 3,81. Isso é importante porque muita gente... Esse argumento foi usado, né, de que aquele índice era objetivo, né, um cálculo matemático. E também ele fala de uma emenda que tinha, inclusive,
análise de impacto usada do governo, do próprio governo, né? E que tinha um índice muito maior. Isso é importante para que a gente não tenha a ilusão de acreditar de que existe teto de gasto, de que é preciso calcular o impacto, que o impacto é muito grande. Isso é tudo história da carochinha. Quando o governo tem vontade política, sempre é possível fazer o reajuste. Outro ponto importante é que a política de você dar um RGA, uma reposição para todas as categorias muito baixa e depois negociar com cada categoria, isso é uma armadilha, né? Por quê? Porque isso é uma maneira de você tirar a unidade dos trabalhadores, né? Você negocia em particular com esse, com aquele, e coloca as categorias em conflito umas com as outras, né? E atende de modo isolado cada uma. Então, nós temos que rejeitar essa política que já vem sendo feita há muitos anos. Eu acho que mudou com o Putinelli ou com a Zambuja, né? E eu acho que nós devemos agora, com essa unidade com os outros sindicatos, inclusive discutir essa política de dar um índice de reajuste muito pequeno e depois negociar no particular com cada categoria. E na fala do deputado Zeca, do PT, ele levanta um ponto interessante, dizendo que a FETEMES chamou o Fórum, né, dos Servidores Públicos, e isso é uma referência à reunião que nós solicitamos, né, fomos atendidos, junto com a FETEME, Fórum dos Servidores. Isso mostra a importância da atuação do sindicato, né? De uma atuação que tenha um certo protagonismo, tenha uma iniciativa. Não adianta ficar parado esperando, é preciso fazer alguma coisa, né? E obviamente que nós não temos a resposta concreta, né? A resposta correta para tudo, mas nós não podemos ficar paralisados sem fazer nada. É preciso atuar, mobilizar, né? Tentar alguma coisa, né? E essas iniciativas que nós tivemos, elas tiveram uma repercussão muito grande, né? Então, nossa ideia, né? Nosso planejamento é de ampliar e intensificar essas ações. E agora, nos próximos dias, nós vamos estar aí nos reunindo com esses outros sindicatos, com essas outras entidades, e vamos aí tentar construir uma mobilização grande aí no Mato Grosso do Sul. Então, eu vou ficando por aqui no programa de hoje. Agradeço a audiência e até a próxima. Obrigado.